Glória a Deus, shalom, shalom. Nós proclamamos graça, glória, confiança. Nós proclamamos graça, salvação, livramento em nome de Jesus. Com alegria estamos começando a nossa adoração no Jardim, exclusivamente online neste domingo, dia 21 de dezembro de 2025. Glória a Deus, você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aleluia, glória a Deus. Vamos começar proclamando o Salmo de número 27, então abra sua Bíblia no Salmo de número 27 e vamos juntos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Aleluia. Sim, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, pois tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se, pois, o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, aleluia. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E vamos reforçar aqui o versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Este é o mês para que nós estejamos nos posicionando para triunfar nas nossas guerras, vendo a bondade do Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, no mover do Teu Espírito, do Espírito Santo, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a adoração. Nós Te damos graças, Senhor, por este tempo de Hanukkah, por este período da festa de Hanukkah. Nós celebramos, Senhor, o triunfo dos remanescentes sobre os seus inimigos. Aleluia! Nós celebramos os teus milagres, nós celebramos a manifestação da tua luz. Aleluia! Glória, honra, força, domínio e poder pertence a ti. Nós celebramos, nós nos alegramos no Deus da aliança. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos compartilhar com vocês alguns avisos importantes. O primeiro deles, nós estamos em dias que nós estamos tendo alterações na programação. Então, veja aí na sua tela, vai aparecer
o post com todas as alterações da programação. Então fique ligado e mova-se conosco. Amém? Glória a Deus. Nós também temos enviado pelo WhatsApp para os alinhados todas estas informações. Então, fique atento e permaneça no movimento conosco. Um outro aviso muito importante é sobre a live especial que nós vamos ter dia 24 de dezembro às 18 horas. Celebre a Jesus. Celebre sempre a Jesus. Nós vamos trazer uma palavra de Deus para você nesta live no meu Instagram, @APAdrianoJosé. Então, repetindo, dia 24/12/2025, às 18 horas. Também quero encorajar você a fazer a sua inscrição e participar do nosso encontro anual com os vigias, com os intercessores, homens e mulheres de oração, de guerra espiritual, o nosso Acertando o Alvo. As vagas já estão abertas, as inscrições liberadas, faça a sua inscrição gratuita e participe. Mobilize toda a sua equipe de vigias, atalaias, sentinelas, guardas, os intercessores e participe das 9 até as 18 horas, Acertando o Alvo 2026. 2026 será um ano chave para o Brasil e nós vamos ter este foco, a cura do Brasil e as eleições de 2026. Nós vamos vigiar, ver e decretar, é a nossa parte, em nome de Jesus. Então faça a sua inscrição pelo aplicativo do Ramo Estendido ou no link da bio nos 3 perfis do Instagram. No meu Instagram, @PAdrianoJosé, no Instagram da Apóstola Daniela, @P_Daniela Camargo, ou no Instagram do Ramo Estendido, @Hub5x7. Faça a sua inscrição e participe. Também quero encorajar você a fazer a sua inscrição para a Escola do Reino 2026. Será a nossa 6ª edição. Nós temos feito a Escola do Reino desde 2021. Cada Escola do Reino tem sido algo muito precioso, tem sido um tesouro. E este ano não será diferente com o tema A Unção de Issacar. A tribo de Issacar compreendia os tempos e as estações e sabia o que Israel devia fazer. Nós precisamos discernir, compreender e interpretar os tempos de uma maneira prática, para que nós possamos corresponder com o Espírito Santo no tempo, para que nós possamos edificar a eclésia no tempo e para que nós possamos estabelecer o reino de Deus no tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo, sobretudo a palavra revelada em nome de Jesus. Dos dias 13 a 17 de fevereiro, faça a sua inscrição pelo aplicativo do Ramo Estendido, no link da bio, nos 3 perfis do Instagram, no meu, da Apóstola Daniela, do Ramo Estendido, e também você pode fazer direto no aplicativo AI Cursos. Quero também encorajar os jovens de 18 a 30 anos, vamos ter o Acamping Nova Safra, Tudo pelo Reino 2026, acampamento aqui no Hub 5x7, com barracas. O ano de 2025 foi maravilhoso. E este ano, olha o tema, firmados. Firmados. Firmados na palavra de Deus, firmados na aliança, firmados no reino de Deus, como uma estaca do céu na terra. Então, veja aí, do dia 3 ao dia 5 de abril, mas nós já estamos com as inscrições abertas, porque, preste atenção, nós vamos fazer as inscrições em lotes, e o primeiro lote tem um desconto muito especial. Então não deixe para a última hora, faça a sua inscrição, jovens de 18 a 30 anos. Agora nós vamos compartilhar com você um vídeo muito especial, preparado para você sobre este ano de 2025.
de alegria, um povo, um Deus, muita festa todo dia. Seu sangue, sua cruz, sua graça, sua luz. Quem põe a mão no arado já não pode olhar pra trás. Não pare, 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 não pare. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Quantos creem que Ele está aqui? Santa euforia, abundância de alegria, um povo, um Deus, muita festa todo dia. Seu sangue, sua cruz, sua graça, sua luz. Quem põe a mão no arado já não pode olhar para trás. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. O justo salto de alegria, grito de júbilo. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Tivemos aqui no nosso centro apostólico, o Hub 5x7, quanto investimento financeiro nós tivemos este ano. Glória a Deus! Nós estamos concluindo o ano com o pagamento da terra em dia. Glória a Deus! Nós estamos com o pagamento da tenda em dia. Glória a Deus! Além da tenda, além da terra, você viu aí no vídeo, o movimento do Nova Safra, o acampamento, o Copa, também tivemos o Connections, que é esse trabalho para destravar o inglês, Escola do Reino 2025, os treinamentos de primícias, o Congresso Ocupe Seu Lugar de Avanço 2025, o Congresso Impacto Profético 2025, as festas bíblicas sendo celebradas, desde Purim, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos e, por fim, a festa de Hanukkah, o reflorestamento com mais de 1000 árvores nativas plantadas da Mata Atlântica, os equipamentos, a cerca e tivemos também a contratação das empresas para a legalização da ocupação da gleba e o estudo para perfurar o poço artesiano e o tratamento adequado do esgoto de maneira biológica. Glória a Deus! Então, erga as tuas mãos, vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecê-lo. Pai, no nome de Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence a Ti. Nós Te adoramos. Foi a mão do Senhor quem fez todo este avanço. Foi a mão do Senhor que trouxe toda a provisão. A Ti a glória, a Ti a honra. Nós Te louvamos por todos que a Tua mão
conduziu, a tua mão trouxe. Nós te louvamos por todos os irmãos e irmãs que contribuíram com os seus dons, com a sua intercessão, com as suas finanças, Senhor, com o seu trabalho. Senhor, nós te exaltamos e nós nos alegramos com todos os irmãos e irmãs, todas as pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios que têm estado conosco neste movimento para a compra, construção, estabelecimento, operação do nosso centro apostólico, o Hub 5x7, uma clareira para as nações. Nós abençoamos todas as sementes semeadas, para que haja uma colheita sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Agora, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 14 ao 18. Irmãos, este é um período que nós precisamos vigiar de uma nova forma, para que nós não caiamos na distração, para que nós não caiamos em ciladas, para que nós permaneçamos, como temos sido, generosos e fiéis nos dízimos, nas primícias e nas ofertas. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 14 até o 18. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor nos dízimos, primícias, ofertas, olha que promessa extraordinária. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Há um juramento de bênção, há um juramento de prosperidade, há um juramento de triunfo sobre os inimigos, há um juramento para abençoar as nações. Então, Senhor, nesta hora, nesta manhã, nós proclamamos esta promessa do Senhor para tantos quantos têm obedecido à tua voz nos dízimos, primícias, ofertas, que não têm negado, mas têm atendido a tua voz. Esta unção da provisão, esta unção de Yahvé Jiré, no monte do Senhor se proverá. Nós proclamamos uma provisão milagrosa, uma provisão sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, nesta adoração no jardim, exclusivamente online. Vamos agora para a palavra do Senhor. Hanukkah, celebre a Jesus, a luz para vigiar, ver e decretar. Hanukkah, celebre a Jesus, a luz para vigiar, ver e decretar. Nós estamos na parte final da festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah, ela começou no entardecer do dia 14 de dezembro e ela se encerra amanhã, dia 22, ao entardecer. Nós estamos em plena festa de Hanukkah. E Hanukkah
é um tempo para você celebrar a Jesus, a luz do mundo, a luz da vida, a luz de todos os homens, a luz para vigiarmos, para vermos e para decretarmos. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 e 23, está escrito assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, que em hebraico é Hanukkah. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Ora, se Jesus, nosso Senhor, celebrou Hanukkah, por que nós, discípulos do Senhor Jesus, não celebramos? Não é uma festa exclusiva dos judeus. É uma festa de celebração ao Deus da aliança, ao Deus que intervém. É uma festa dos remanescentes. A palavra Hanukkah, em hebraico, significa consagração, dedicação. Esta festa foi estabelecida num tempo de consagração, de dedicação. Em Esdras, capítulo 6, versículo 16, os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação, a Hanukkah desta casa de Deus, a dedicação, a consagração. Essa palavra em hebraico é Hanukkah. Aqui, nos dias de Esdras, estava se consagrando, dedicando a reconstrução do templo. Mas a festa de Hanukkah não foi uma reconstrução, foi uma purificação. Uau! Em 167 antes de Cristo, após acabar com uma revolta dos judeus de Jerusalém, Antíoco ordenou a construção de um altar para Zeus erguido no templo, fazendo sacrifícios de animais imundos sobre o altar, e proibiu o povo a respeito da Torá, de ser lida, de ser praticada, sendo morto todo aquele que descumprisse tal ordem. Acontece que na cidade de Modi'in, no sul de Jerusalém, tem início uma ofensiva contra os gregos sírios. Eles eram sírios, mas com toda uma roupagem, toda uma cultura, toda uma idolatria e feitiçaria grega. E esta ofensiva, ela é liderada por Matatias, um sacerdote judeu da família dos Ramoneus, e com seus 5 filhos, João, Simão, Eliezer, Jonatas e Judas, que em hebraico é Yehudá, que é Judá, conhecido como Judá Macabeus. Após a morte de Matatias, Yehudá, Judá, toma a frente da batalha. Como está em Juízes, capítulo 1, quem vai na frente? Judá vai primeiro. Judá vai na frente. Quando houve esta ordem, Judá foi na frente, tomou a frente da batalha, com um pequeno exército formado, em sua maioria por camponeses, não eram guerreiros, não eram soldados de batalha experientes, mas eram remanescentes. Remanescentes. Mesmo assim, este grupo de remanescentes logrou vencer o forte exército de Antíoco no ano 164 a.C. Libertaram Jerusalém, purificaram o templo, restauraram o altar. Aleluia! Tomaram de volta a prática, a leitura e a prática da Torá, que é a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Este pequeno grupo de remanescentes que não violam a aliança, não corrompem a aliança, não contaminam a aliança, mesmo correndo risco de morte, encontraram misericórdia ao triunfar na guerra contra um inimigo tão grande e tão poderoso. Este pequeno grupo de remanescentes, ao tomar de volta o templo,
removem toda a profanação, toda a iniquidade, toda a corrupção e contaminação. Aleluia! Restaura o altar, faz a nova consagração do templo, voltando à prática da Torá. E nesta consagração houve o milagre da multiplicação do azeite. O azeite era fundamental para a consagração e para se acender as lâmpadas, para que a luz brilhasse. E o milagre aconteceu e a luz foi estabelecida. Por isso o Hanukkah também é conhecida como o Festival das Luzes. Agora deixa eu te dizer, o milagre do azeite que produz luz tem nome. Este nome é Jesus Cristo. Por isso, Hanukkah, celebre a Jesus. Aleluia! Ele é o milagre da multiplicação do azeite, que produz luz. Ele é a luz que ilumina a todos. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós celebramos Hanukkah como remanescentes, que se santificam, que se purificam, que se consagram, que se dedicam ao Senhor, em que o seu coração é um altar restaurado, que vive, que medita, que pratica a palavra de Deus. Ei! Nós precisamos celebrar a Jesus, a luz do mundo. E é por esta luz que nós temos condições de vigiar, ver e decretar. Nesta última semana que passou, nós tivemos na vigília web, desde a outra sexta-feira, nós tivemos o tema, tempo para que os remanescentes triunfem nas suas guerras. Durante toda esta semana que passou, no Palavra de Avanço, atitudes de guerra espiritual que os remanescentes praticam, para que os remanescentes triunfem nas suas guerras. E hoje nós estamos trazendo este fundamento. Jesus é a luz que ilumina, que nos capacita a vigiar, ver e decretar. Aleluia! Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 8, olha o que está escrito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha, o Verbo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Proclame, Jesus é a luz dos homens. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Olha que tremenda. Quando nós celebramos a Jesus, a luz que ilumina os homens, a luz dos homens, a luz do mundo, ei! É nesta luz que nós triunfamos contra os inimigos. É nesta luz que nós triunfamos sobre as trevas. As trevas não prevalecem sobre esta luz. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Mas é preciso que nós estejamos crendo para que esta luz possa nos iluminar. Ela é disponível para todo homem, mas acessa essa luz os que creem.
os que creem no seu nome. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Os que creem no seu nome. É pela fé em Jesus que a luz nos ilumina. Esta luz que nos capacita a vigiar, ver e decretar. É por esta luz que as trevas são dissipadas. Olha o que está em Mateus capítulo 4, versículo de número 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Povo que estava em trevas, que jazia em trevas, viu grande luz. Aqueles que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Através do quê? Através da pessoa de Jesus, o Cristo, o Messias, o Emanuel, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Kyrios. Aleluia! Por isso, irmãos e irmãs, nós não podemos tolerar escuridão sobre nós. Nós não podemos nos acomodar com as trevas operando ao nosso redor. Por quê? Porque se você crê em Jesus, você tem a luz que ilumina a todo homem. Você tem a luz, a grande luz que dissipa as trevas, que resplandece na região e sombra da morte. Aleluia! Agora, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo... João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Qual que é o julgamento, irmãos? Que a luz que veio ao mundo, Jesus Cristo, ele veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a Jesus. Quanto mais nós amamos a Jesus, mais a sua luz brilha, dissipando as trevas, dissipando a sombra da morte. Aleluia! Estabelecendo vida, porque a luz de Jesus é uma luz que produz vida, é uma luz que produz o poder da ressurreição. Aleluia!
Aleluia! Então, em nome de Jesus, é preciso que nós estejamos nos aproximando da luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia! Agora, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Não é apenas uma luz que clareia, mas é uma luz que, ao clarear, ao prevalecer sobre as trevas, manifesta-se a vida. A vida. Jesus é a luz dos homens. É a luz que ilumina todo homem. É a luz do mundo. Você que está participando desta adoração no jardim exclusivamente online, tome uma decisão de romper com as trevas, com a escuridão, com a região e sombra da morte. Tome uma decisão, crendo no seu coração e confessando com a sua boca que Jesus Cristo é o teu único Salvador e Senhor. E sendo o teu único Senhor e Salvador, você persevera em segui-lo, vivendo na luz. Os verdadeiros discípulos de Jesus não vivem nas trevas. Os verdadeiros discípulos de Jesus vivem na luz. São filhos da luz, não são filhos das trevas. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nós estamos vivendo em dias de trevas. Dias de trevas. Dias de escuridão, dias tenebrosos, dias de guerras intensas e violentas, dias escorregadios, dias conflitantes, dias de polarização. Mas você pode fazer uma escolha diferente. Você precisa fazer uma escolha diferente. Você deve fazer uma escolha diferente de se mover na luz, a luz da vida, que é Jesus. Para que você possa viver na clareira de Deus, onde a luz brilha. Aleluia! É na clareira que você tem condições de vigiar, ver e decretar. Abra sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 60, do versículo 1 até o versículo 3, que é o texto da palavra no portal para o nosso centro apostólico. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Quando você se move como um verdadeiro discípulo, como uma verdadeira discípula de Jesus Cristo, desfrutando, acessando essa luz da vida, essa luz que dissipa as trevas, esta luz que resplandece na região e sombra da morte, não só você desfruta desta clareira, mas você se torna um farol para os outros.
você se torna uma referência para outros tantos. Agora, o que Isaías está profetizando em Isaías 60? Ele está profetizando a luz da glória de Deus. E a luz da glória de Deus tem nome. A luz da glória de Deus tem nome. A clareira de Deus tem nome. E esta clareira é Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Quando Jesus está lá em Caná da Galileia, ali ele faz aquele milagre, transformando água em vinho. Veja o que está escrito no versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou o quê? A sua glória. E os seus discípulos creram nele. Aqui é o cumprimento, o início do cumprimento de Isaías 60, em que Jesus é a luz da glória, o resplendor da glória. Aleluia! Ele é a clareira de Deus, para que você e eu não vivamos na escuridão, nas trevas, na sombra e região da morte, em nome de Jesus. Aleluia! Então, com esta luz, nós podemos vigiar. Quando você olha para um guarda noturno, o que ele carrega consigo? Um farolete. Ele precisa de luz para vigiar, para guardar, como atalaia, como sentinela. Na escuridão você não vigia. Em trevas você não vigia. Se vigia, não vigia adequadamente. É na luz que nós podemos vigiar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa devorar. Para você vigiar, como o nosso Deus, ele vigia. Ele é o guarda de Israel, que não cochila, que não dorme. Ele vigia. Irmãos, irmãs, nós precisamos, como Abacuque, está lá em Abacuque 2, versículos 1 e 2, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. Para você poder vigiar, você precisa de luz. E esta luz tem nome, é Jesus Cristo. Aleluia! Se você não vigia, você não prevalece nas tuas guerras, ó remanescentes. Que nós sejamos despertados de todo sono, de todo entorpecimento, para que nós possamos abrir os nossos olhos de maneira iluminada, para que nós possamos vigiar. Hanukkah, celebre a Jesus, a luz para vigiar, mas também a luz para ver, porque quando nós vigiamos, do que adianta vigiarmos se nós não vermos, se nós não enxergarmos,
se nós não tivermos a perspectiva correta. O apóstolo Paulo estava tentando pregar o evangelho, mas estava sendo impedido. E o que ele foi fazer? Ele foi vigiar. E quando ele vigiou, ele viu. Profetize sobre você, sobre quem estiver do seu lado. Quando nós vigiamos, na luz de Jesus, com a luz de Jesus, nós vemos. Nós enxergamos. Nós temos a perspectiva do céu na terra. Em Atos capítulo 16, versículos 9 e 10, à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ah, irmãos e irmãs, nós precisamos ver. Nós precisamos ter olhos bons, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é iluminado. Quando os nossos olhos estão em trevas, em quão trevas nós estamos? Quando nós nos movemos em comunhão, em intimidade, como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, acessando a Ele que é a luz da vida, então os nossos olhos são iluminados para que possamos ver o que precisamos ver, como precisamos ver, com a exatidão que precisamos ver. É no nosso relacionamento com Ele que Ele mesmo vai dizer: aplique o meu colírio nos teus olhos para que você veja. O apóstolo Paulo, ao vigiar, ele viu. Se nós voltarmos a Abacuque, capítulo 2, Abacuque, quando vigiou, ele viu. Abacuque 2:2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Nós fizemos a leitura aqui, na hora dos dízimos, primícias e ofertas, a respeito de Abraão. Abraão estava vigiando o quê? Vigiando a prova. Ele estava na prova e ele estava vigiando a prova. Mas foi por vigiar na prova que ele viu a provisão sobrenatural. Se você não vigia com a devida luz que há em Jesus, você não vê de maneira iluminada o que você precisa ver, quando você precisa ver, como você precisa ver. Ver de maneira clara. Por isso, se você não está vendo, ore como o cego de Jericó: Senhor, que eu veja. Se você não está vendo, ore para que o Senhor Jesus cure os teus olhos, como Ele curou o cego de Betsaida. Curou de maneira completa, para que ele visse claramente e tudo distinguisse com perfeição. Hanukkah, celebre a Jesus, a luz dos homens, a luz do mundo, a luz da vida, que nos dá todas as condições para que nós possamos vigiar. E vigiando, possamos ver. E quando nós vemos, nós temos condições de corresponder com o Espírito Santo no tempo e no lugar, para exercermos a autoridade, para decretarmos. Jesus disse em Lucas 10:19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quando você vigia, e quando você, ao vigiar, você vê, então, ao ter a visão de Deus, você tem
a autorização para exercer a autoridade espiritual e pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente te causará dano. Você tem a autoridade para exigir para que os inimigos fujam. Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado até vós o reino de Deus. Paulo vigiou. Ele não estava conseguindo pregar a palavra, pregar o evangelho, o próprio Deus estava impedindo e ele foi vigiar. Ao vigiar, ele teve a visão. Quando ele teve a visão, ele correspondeu com o Espírito Santo no tempo e no lugar, e ele foi exercer a autoridade sobre Pitom, um espírito territorial de falsa profecia, de adivinhação, e ali se estabeleceu uma das igrejas que mais investiu financeiramente no ministério de Paulo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É tempo para que nós estejamos celebrando a Jesus a luz dos homens, a luz da vida, a luz do mundo, a luz que dissipa as trevas, a luz que resplandece na região e sombra da morte, a luz que nos capacita para vigiarmos, vermos e decretarmos com triunfo. Colossenses 2,15. E tendo despojado principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, porque deles triunfou na cruz. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aleluia! Aleluia! Hanukkah, esta festa extraordinária dos remanescentes triunfantes. Hanukkah, esta festa maravilhosa de celebrar a Jesus, a luz, para vigiarmos, vermos e decretarmos a luz dos homens, a luz da vida, a luz do mundo, a luz que prevalece sobre as trevas, a luz que prevalece sobre a região e sombra da morte. Aleluia! Que destrava o nosso movimento de avanço no estabelecimento do reino de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. A ti a glória, a ti a honra. Exaltamos a Jesus Cristo, a nossa luz, a nossa clareira. Celebramos a Jesus, que pela sua luz, a luz da sua glória, nós temos todas as condições para vigiarmos, para vermos e para, com autoridade, decretarmos, triunfando nas nossas guerras. Ainda que os inimigos sejam mais experientes, maiores, mais fortes, nós triunfamos. Aleluia! Amém? Antes de nós encerrarmos esta adoração no jardim, exclusivamente online, neste domingo, dia 21 de dezembro de 2025, eu quero ressaltar aqui a nossa live especial no Instagram, dia 24/12, amém? De 2025, às 18 horas. Dia 24, quarta-feira, às 18 horas. Não perca. Chame, convide outras pessoas. Vamos receber uma palavra de Deus, celebrando a Jesus sempre. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Shalom!